A Ilha das Cobras é mais conhecida como a Ilha da Queimada Grande, que é tomada por uma quantidade enorme de cobras, cobras perigosas de várias espécies. A ilha fica localizada aqui no Brasil. A ilha está localizada a 35 quilômetros do litoral sul de São Paulo, e fica entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém. Essa ilha existe desde a última era glacial, que aconteceu cerca de 11 mil anos atrás, e essa ilha faz parte da Serra do Mar, que com o passar dos anos a água do mar foi subindo, e deixando essa ponta da ilha para fora, e no início ela não era chamada de Ilha da Queimada Grande, e sim um pedaço de ilha qualquer. Esse nome só surgiu depois de uma época, que muitos piratas e pescadores colocavam fogo na mata para espantar os animais que viviam ali, principalmente as cobras que viviam em abundância ali na ilha. Então antes do navio desembarcar, e sabendo que essa ilha era perigosa, e cheia de cobras, eles colocavam fogo, para depois descer e espantando assim a maioria dos animais, e dessa forma então os piratas e pescadores podiam ir à ilha de uma forma mais segura. E essa ilha tem cerca de 1,5 km de comprimento e uma área de 430 mil km², e não possui praia, e as encostas estão cobertas de limo, que dificulta ainda mais o acesso sobre essa ilha, pois todo aquele morro de pedras estão protegidos por um limo muito escorregadio. O acesso de pessoas nessa ilha é totalmente proibido, e as pessoas só conseguem entrar lá com a autorização do governo e se for com guias. O que torna proibido a visita na ilha é o fato dela ser dominada por cobras, de várias espécies que estão lá isoladas há muito tempo. Isso porque milhares de anos atrás, essa ilha ficou intocável pelos humanos, e ninguém ia lá, e quando foi deu de cara com uma grande população de cobras, cobras jararacas que moravam na ilha, e por não ter nenhuma interferência humana, as cobras se reproduziram descontroladamente, e com o passar dos anos elas foram evoluindo, como uma espécie única, como a espécie da jararaca ilhoa, que os biólogos estudam que atualmente tem 5 mil cobras só dessa espécie na ilha, sem contar as outras espécies que vivem lá. Em média no total são mais de 11 mil cobras, e essa espécie encontrada lá em grande quantidade, a jararaca ilhoa, que é uma das mais venenosas do mundo, e a sua mordida é tão potente, que pode causar falência total dos órgãos, e em menos de 2 horas a vítima não está mais viva. Existem poucas mortes registradas por picada dessa espécie, é porque essa espécie é exclusiva, e como muitas pessoas não têm acesso a essa ilha, apenas biólogos qualificados, o veneno delas é mais eficaz em pássaros do que em mamíferos. Essa cobra se alimenta basicamente de pássaros, e nessa ilha as cobras são o seu próprio tesouro, porque no mercado negro essas cobras podem valer até 30 mil reais. Existe uma lenda que conta que lá em 1920 em um ponto da Queimada Grande, tinha um farol branco, e lá em 1921 um homem foi enviado com sua família, para morar na ilha como o zelador desse farol, e esse homem dentro do farol, ficaria responsável por guiar os barcos que se aproximavam ali da ilha, e como ele já estava na ilha com sua família, um tempo depois foi enviado um navio, com suprimentos para alimentar todos eles. Porém ao se aproximar da ilha a equipe do navio percebeu que o farol não estava piscando, e estava totalmente parado como se estivesse desligado, e normalmente o homem tinha que estar ali no farol, para poder se comunicar com os outros navios que se aproximavam e a equipe. Então acharam isso muito estranho e foram verificar o que tinha acontecido, e quando chegaram no farol encontraram a família inteira sem vida, sendo que o farol era protegido por muros. Mesmo assim as cobras conseguiram entrar e atacaram a família, e as pessoas que visitaram a ilha contaram que ouviam crianças dando risada, como se fossem espíritos mesmo de uma criança, e então depois desse ocorrido o governo de Itanhaém implantou ali na ilha um farol automatizado. E então novamente ficou completamente inabitada durante vários anos, mas isso foi há muito tempo. Com o tempo a ilha foi ficando mais famosa, e as pessoas foram perdendo o medo de ir até lá, e mais pessoas no mundo inteiro querem visitar a ilha, mesmo com essas lendas e com todos os animais que existem lá, e não é à toa que esse lugar é proibido de visitar, pois alguns pescadores ao tentar invadir a ilha não conseguiram sair de lá com vida. Uma história que também aconteceu, que foi no ano de 2019, alguns pescadores que estavam próximos da ilha, tiveram que sobreviver durante 3 dias na Ilha das Cobras. O barco deles teria quebrado, e eles ficaram naufragados nessa ilha, sem contato com ninguém, e eles aproveitaram e saíram para fazer uma temporada em alto mar.
uma grande pesca, porém eles não esperavam que uma forte tempestade mudasse tudo. Havia 6 pessoas na embarcação, mas com o acidente o barco virou e com isso apenas 4 pessoas conseguiram chegar no litoral da ilha. Os 4 tiveram que nadar muito até que chegaram em terra firme, e quando perceberam que estavam na ilha da Queimada Grande. Eles tiveram que ficar 3 dias, e nesses 3 dias eles ficaram se alimentando de bananas, e ficaram bebendo água da chuva. Eles foram resgatados por um mergulhador, que estava fazendo um tour ali com turistas, quando avistaram os náufragos pedindo ajuda, e depois disso a marinha então foi acionada, e foram fazer o resgate dos outros 2 corpos que acabaram sumindo no mar, e nesses 3 dias eles não foram picados por nenhuma cobra venenosa.